Ele era milionário. Ela limpava sua casa há 2 anos. Quando a seguiu depois do trabalho, descobriu um segredo que mudou a vida de todos. Roberto Mendes estava na varanda do escritório no 2º andar da sua mansão, quando viu Marina chegando pelo portão dos fundos. 7h15 da manhã, como sempre. Nenhum minuto a mais, nenhum a menos. 2 anos trabalhando na casa dele, e ela nunca tinha se atrasado nem uma única vez. Isso deveria ser motivo de alegria para qualquer patrão. Mas Roberto sentia uma inquietação estranha sempre que observava a rotina mecânica da empregada. Marina Silva caminhava pelo jardim com passos firmes, a bolsa preta sempre apertada contra o corpo, os olhos fixos no chão. Ela usava o mesmo tipo de roupa todos os dias: calça jeans escura, blusa de algodão simples, tênis branco que já tinha visto dias melhores. Mas havia algo na postura dela que chamava a atenção. Não era a postura curvada de alguém derrotado pela vida. Era ereta, digna, como se ela carregasse algum propósito interno que a mantinha em pé. Roberto conhecia gente suficiente para saber a diferença. Nos seus 45 anos, construindo um império imobiliário, tinha convivido com pessoas de todas as classes sociais. Sabia identificar quem estava realmente quebrado e quem apenas passava por uma fase difícil. Marina definitivamente não se encaixava no primeiro grupo, mas também não parecia estar em uma situação temporária. Ele desceu as escadas e entrou na cozinha, onde Marina já estava preparando o café da manhã. Como sempre, ela cumprimentou com um "Bom dia, Sr. Mendes", educado e neutro, sem levantar os olhos da frigideira onde fritava ovos. Roberto respondeu da mesma forma, mas ficou observando enquanto fingia ler jornal. Marina trabalhava com uma eficiência silenciosa que era quase perturbadora. Nunca desperdiçava movimentos, nunca deixava nada pela metade, nunca precisava que ninguém repetisse instruções. Em 2 anos, Roberto não conseguia lembrar de uma única vez em que ela tivesse cometido algum erro significativo. Era como se ela colocasse toda a sua energia mental em ser perfeita naquele trabalho. "Marina", Roberto disse quando ela colocou o prato na frente dele, "você não quer se sentar e tomar café comigo? Essa mesa é grande demais para uma pessoa só." Ela parou por uma fração de segundo, como sempre fazia quando ele tentava puxar conversa. "Obrigada, Sr. Mendes, mas preciso terminar a limpeza da sala antes das 9. Sempre a mesma resposta educada. Sempre a mesma barreira invisível. Roberto não era homem de desistir fácil. Não tinha construído uma fortuna sendo passivo. Mas Marina tinha uma forma de recusar que não deixava espaço para insistência sem parecer inconveniente. O resto da manhã seguiu o padrão habitual. Marina limpava cada cômodo com atenção meticulosa, organizava, passava pano, aspirava. Roberto tentava trabalhar no escritório, mas se pegava observando pela janela sempre que ela passava pelo jardim. Havia algo nela que o intrigava profundamente. Uma história não contada que parecia pesada demais para os ombros delicados dela. Por volta das 11, Roberto estava no telefone resolvendo um problema com uma construtora quando ouviu um barulho estranho vindo da sala. Ele desculpou-se com o interlocutor e foi verificar. Marina estava ajoelhada no chão, reorganizando alguns livros que tinham caído da estante. Não havia nada de incomum nisso, exceto pela forma como ela estava se movendo. Devagar demais, como se cada movimento exigisse um esforço concentrado. "Está tudo bem?" Roberto perguntou. Marina levantou a cabeça rapidamente, e ele viu algo que nunca tinha notado antes. Havia círculos escuros profundos sob os olhos dela, como se ela não dormisse adequadamente há muito tempo. Não era apenas cansaço de trabalho. Era algo mais profundo, mais persistente. "Está assim, senhor. Só tropecei." Ela respondeu, mas a voz saiu mais fraca que o normal. Roberto a observou se levantar. Marina segurou na beirada da mesa por um segundo antes de se endireitar completamente. Era um movimento sutil, quase imperceptível, mas ele notou e começou a prestar mais atenção. Durante o almoço, Roberto reparou que Marina mal tocou na comida que preparou para si mesma. Ela comeu algumas garfadas de arroz e um pedaço pequeno de frango, mas passou a maior parte do tempo mexendo a comida no prato. Quando ele ofereceu que ela levasse as sobras para casa, ela recusou rapidamente, como sempre fazia.
Tenho comida em casa, obrigada. Mais uma mentira educada. Roberto estava começando a perceber quantas Marina contava durante o dia. Pequenas mentiras sociais que criavam uma barreira entre ela e o mundo ao redor. Foi na hora do lanche que Roberto notou algo que mudou tudo. Marina estava na cozinha preparando um café, quando pensou que ele não estava olhando. Ela abriu a bolsa preta que sempre carregava e tirou um frasco pequeno de remédio. Roberto não conseguiu ver o nome do medicamento, mas reconheceu a farmácia do rótulo. Era uma farmácia cara, especializada em medicamentos importados e tratamentos específicos. Marina tomou 2 comprimidos rapidamente e guardou o frasco de volta na bolsa. Quando Roberto entrou na cozinha alguns minutos depois, ela estava normal novamente, como se nada tivesse acontecido. Marina, você está se sentindo bem? Posso chamar um médico se quiser. Não precisa, Sr. Mendes. Só uma dor de cabeça leve. Dor de cabeça que precisava de remédio caro? Roberto não comprou a explicação, mas também não insistiu. Ainda não. A tarde passou com Roberto prestando atenção em cada detalhe do comportamento de Marina. Ela trabalhava incansavelmente, mas ele notou que ela fazia pausas frequentes, sempre discretas, sempre quando pensava que ninguém estava vendo. Apoiava-se na vassoura por alguns segundos, respirava fundo antes de subir as escadas, sentava na beirada da cama quando estava arrumando os quartos. Às 5 da tarde, Marina guardou os materiais de limpeza no armário do corredor e foi buscar a bolsa. Como sempre, ela se dirigiu ao escritório de Roberto para se despedir. Terminei por hoje, Sr. Mendes. Até amanhã. Marina, espera um pouco. Roberto se levantou da mesa. Quero falar com você sobre uma coisa. Ele viu o corpo dela ficar tenso imediatamente. Fiz alguma coisa errada? Não. Na verdade é o contrário. Você trabalha aqui há 2 anos e nunca tivemos uma conversa séria sobre salário. Quero dar um aumento substancial para você. Marina piscou algumas vezes, claramente surpresa. Um aumento? 50% a mais do que você ganha agora. E quero regularizar completamente sua situação, com carteira assinada, plano de saúde, tudo certinho. Roberto esperava ver alegria, ou pelo menos alívio. Em vez disso, viu pânico. Marina ficou pálida e começou a balançar a cabeça. Não posso aceitar, Sr. Mendes. Por que não? Eu não mereço tanto assim. O trabalho que faço vale o que já recebo. Era uma resposta sem lógica, e Roberto sabia que ela estava mentindo. Marina, você é a melhor empregada que já tive. Merece muito mais do que ofereço. Não posso aceitar. Ela repetiu mais firme. Mas obrigada pela consideração. Roberto ficou observando enquanto ela saía da casa apressadamente. Havia algo muito errado ali. Pessoa nenhuma recusava um aumento de 50% sem uma razão muito séria. E ele estava determinado a descobrir qual era. Naquela noite, Roberto não conseguiu tirar Marina da cabeça. Ficou andando pela casa vazia, repensando cada interação que tinham tido nos últimos 2 anos. As recusas constantes para conversas, a negativa em aceitar qualquer favor ou gentileza, a forma como ela sempre parecia estar com pressa para ir embora. Na manhã seguinte, Roberto estava na varanda às 7 horas esperando Marina chegar. Quando ela passou pelo portão, ele prestou atenção especial na forma como ela caminhava. Havia uma lentidão sutil nos movimentos, como se ela estivesse economizando energia. Durante o café da manhã, Roberto tentou uma abordagem diferente. Marina, você mora longe daqui? Não muito. Tem família? Uma pausa longa antes de responder. Tenho. Filhos? Outra pausa, ainda mais longa. Tenho uma filha. Era a primeira informação pessoal real que Marina tinha compartilhado em 2 anos. Roberto sentiu como se tivesse ganhado uma pequena vitória, mas também percebeu a dor na voz dela quando mencionou a filha. Que idade ela tem? 8 anos. Deve ser uma idade gostosa. Criança dessa idade está sempre cheia de energia. Marina não respondeu. Simplesmente recolheu os pratos e foi para a cozinha. Mas Roberto tinha visto lágrimas se formando nos olhos dela antes de ela se virar. O dia passou com Roberto observando ainda mais atentamente. Por volta das 2 da tarde, enquanto Marina estava limpando a sala, aconteceu algo que mudou tudo. Ela estava passando aspirador quando de repente parou. Apoiou-se na parede e fechou os olhos. Roberto pensou que ela estava apenas cansada, mas então viu as pernas dela tremendo.
Marina tentou dar mais um passo e simplesmente desabou. O aspirador caiu com um barulho forte e ela ficou no chão, inconsciente. Roberto correu para ajudá-la. Marina estava pálida, a respiração fraca, o pulso acelerado. Ele a carregou para o sofá e ligou imediatamente para a emergência médica. Não, Marina murmurou quando acordou alguns minutos depois, ainda desorientada. Não precisa chamar médico. Marina, você desmaiou. Precisa de atendimento médico. Não! Dessa vez foi quase um grito. Por favor, não chame médico, eu estou bem. Roberto nunca tinha visto tanto desespero nos olhos de uma pessoa. Marina, você claramente não está bem. Quando foi a última vez que comeu uma refeição completa? Eu como, ela respondeu, mas a mentira era óbvia. Quando foi a última vez que dormiu uma noite inteira? Marina não respondeu. Marina, o que está acontecendo? Por que você está se matando de trabalhar? Por que recusa ajuda? Por que tem tanto medo de médico? Ela começou a chorar. Não um choro delicado, mas soluços profundos de alguém que estava guardando dor há muito tempo. Roberto se sentou ao lado dela no sofá, e pela primeira vez em 2 anos, Marina não se afastou quando ele se aproximou. Eu preciso deste emprego, ela sussurrou entre lágrimas. Não posso perder este emprego. Você não vai perder emprego nenhum, mas precisa me contar o que está acontecendo. Marina olhou para ele com olhos vermelhos e inchados. Eu não posso, Sr. Mendes. Não posso falar sobre isso. Roberto viu que pressionar mais não ia adiantar nada naquele momento. Marina estava claramente em estado de choque emocional. Ele a ajudou a se levantar, insistiu que ela bebesse um pouco de água com açúcar e a liberou mais cedo. Vai para casa descansar. Amanhã conversamos melhor. Marina pegou a bolsa e se dirigiu para a porta. Mas dessa vez, em vez de simplesmente aceitar, Roberto tomou uma decisão. Ele ia descobrir o que estava acontecendo com Marina Silva. Ia descobrir hoje. 15 minutos depois que Marina saiu, Roberto estava no carro dele, dirigindo na direção que ela tinha seguido. Ele se sentia um pouco culpado por seguir a empregada, mas a preocupação era maior que o constrangimento. Marina estava claramente em uma situação desesperadora, e ele precisava entender o que era antes de poder ajudar. Roberto manteve distância segura, seguindo o ônibus que Marina tinha pego. Ela desceu em um bairro popular, bem diferente da região onde ele morava. Roberto estacionou discretamente e começou a seguir a pé. Marina caminhava com pressa, mas Roberto notou que ela não estava indo na direção das casas residenciais. Em vez disso, ela estava se dirigindo para um prédio grande e branco que Roberto reconheceu imediatamente. Hospital Público Municipal. Roberto sentiu o estômago se contrair quando viu Marina entrar pela porta principal do hospital. 1000 possibilidades passaram pela cabeça dele, todas elas ruins. Marina estava doente? Alguém da família dela estava internado? Por que ela nunca tinha mencionado nada? Ele esperou alguns minutos e entrou no hospital também, mantendo distância. O saguão estava cheio de gente, o que facilitou para ele passar despercebido. Roberto viu Marina se dirigir aos elevadores e apertar o botão do 4º andar. Roberto conhecia aquele hospital. Tinha feito doações substanciais para eles ao longo dos anos. Sabia exatamente o que ficava no 4º andar. Pediatria oncológica. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Marina tinha uma filha de 8 anos e estava visitando a ala de câncer infantil. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma que fez Roberto se sentir fisicamente enjoado. Os remédios caros, o cansaço extremo, a recusa em aceitar aumento, o medo de perder o emprego, o desespero quando ele sugeriu chamar médico. Marina Silva não estava apenas trabalhando para sobreviver. Ela estava lutando para salvar a vida da própria filha. Roberto se encostou na parede do hospital, sentindo as pernas fracas. Durante 2 anos, ele tinha convivido diariamente com uma mulher que estava passando pelo pior pesadelo que um pai pode enfrentar, e nunca tinha percebido. Enquanto ele se preocupava com contratos imobiliários e problemas de negócios, Marina estava segurando o mundo nos ombros, sozinha. Ele olhou para o elevador por onde Marina tinha desaparecido e tomou uma decisão que mudaria a vida de ambos para sempre. Ia descobrir exatamente qual era a situação da filha de Marina. E ia ajudar, quisesse ela ou não.
porque algumas coisas na vida são mais importantes que orgulho ou protocolos sociais. E uma criança de 8 anos lutando contra o câncer definitivamente era uma delas. Roberto subiu até o 4º andar do hospital, com o coração batendo descompassado. O corredor da pediatria oncológica tinha aquele cheiro característico de desinfetante, misturado com algo que ele não conseguia identificar, até perceber que era tristeza. Tristeza cristalizada no ar, nas paredes, nos rostos das pessoas que caminhavam de um lado para outro com expressões de quem carregava o peso do mundo. Ele caminhou devagar pelo corredor, procurando Marina sem querer parecer suspeito. Havia famílias sentadas nos bancos do corredor, algumas chorando baixinho, outras simplesmente olhando para o nada com aquela expressão vazia de quem já não tem mais lágrimas. Roberto nunca tinha estado em um lugar que irradiava tanto sofrimento concentrado. Foi quando virou uma esquina que finalmente a viu. Marina estava sentada em uma cadeira de plástico azul ao lado de uma porta entreaberta. E pela primeira vez em 2 anos Roberto a viu realmente sorrir. Não era o sorriso educado e distante que ela usava na casa dele. Era um sorriso verdadeiro, cheio de amor e ternura, enquanto ela conversava baixinho com alguém dentro do quarto. "Mamãe trouxe o livro que você pediu." Roberto ouviu Marina dizer com uma voz completamente diferente da que usava no trabalho. Era uma voz macia, carinhosa, cheia de vida. "Quer que eu leia para você?" Roberto se posicionou discretamente onde podia ver o interior do quarto através da fresta da porta. O que viu fez seu coração se partir em 1000 pedaços. Uma menina pequena e frágil estava deitada em uma cama hospitalar, conectada a diversos aparelhos por meio de tubos e fios. Ela não tinha cabelo, e sua pele tinha aquela palidez doentia que Roberto já tinha visto em outros pacientes de quimioterapia. Mas os olhos da criança brilhavam quando olhava para Marina. E havia algo neles que Roberto reconheceu imediatamente. Coragem pura. "Mamãe, você está cansada", a menina disse com uma voz fraca, mas cheia de preocupação. "Seus olhos estão vermelhos de novo." Marina passou a mão no rosto rapidamente, tentando disfarçar. "Não estou cansada, meu amor. Estou ótima. Você sempre diz que está ótima, mas eu sei quando você está triste. É por causa do dinheiro de novo?" Roberto viu Marina fechar os olhos por um segundo, claramente lutando para não chorar na frente da filha. "Não se preocupa com essas coisas, Sofia. Mamãe dá um jeito em tudo." Sofia. A filha de Marina se chamava Sofia e estava claramente em estágio avançado de algum tipo de câncer. Roberto sentiu uma raiva surda crescer dentro dele. Raiva do universo, da injustiça, de si mesmo por não ter percebido antes o que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz. "Mamãe", Sofia continuou, "a enfermeira disse que precisa pagar mais uma conta hoje. Disse que se não pagar, vão ter que parar com o remédio novo." Roberto viu o corpo de Marina se enrijecer. "A enfermeira não deveria ter falado isso com você, minha princesa. Deixa que mamãe resolve." "Mas como? Você já trabalha o dia todo e a noite toda. Não tem mais hora para trabalhar." A pergunta inocente da criança ecoou pelo corredor como um grito de desespero. Roberto finalmente entendeu por que Marina trabalhava como se sua vida dependesse disso. Literalmente dependia. Ela não estava apenas sustentando a família. Estava lutando contra o tempo para salvar a única coisa que importava para ela no mundo inteiro. Marina abriu o livro e começou a ler para Sofia. Mas Roberto notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Ele se afastou do quarto e procurou o balcão de enfermagem. Precisava entender melhor a situação antes de tomar qualquer decisão. "Com licença." Roberto se dirigiu a uma enfermeira de meia idade que parecia menos atarefada que as outras. "Vocês podem me dar informações sobre uma paciente, Sofia Silva?" A enfermeira o olhou com desconfiança. "O senhor é parente da criança?" Roberto hesitou. Mentir em um hospital não parecia a coisa certa a fazer, mas ele precisava daquelas informações. "Sou empregador da mãe dela. Marina trabalha para mim há 2 anos e acabei descobrindo a situação. Quero ajudar, mas preciso entender melhor o quadro." A expressão da enfermeira se suavizou. "Ah, então o senhor é o patrão da Marina. Ela fala do senhor às vezes. Diz que é uma pessoa boa." Roberto sentiu uma pontada de culpa. Se Marina achava que ele era uma pessoa boa,
É porque ela não sabia que ele nunca tinha perguntado sobre a vida dela de verdade. A situação da Sofia é complicada, a enfermeira continuou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Leucemia linfoblástica aguda. É um tipo de câncer que responde bem ao tratamento quando pego cedo, mas o caso dela já estava avançado quando chegou aqui. E o prognóstico? Com o tratamento adequado, as chances são boas. 80% de cura. Mas é um tratamento caro e longo. São pelo menos 2 anos de quimioterapia intensiva, medicamentos importados, exames constantes. Roberto sentiu um alívio cauteloso. 80% de chance de cura era muito melhor do que ele estava imaginando. E quanto custa esse tratamento? A enfermeira suspirou. Para uma família como a da Marina, é impossível. Ela já gastou todas as economias, vendeu tudo o que tinha, trabalha dia e noite para pagar o que pode, mas não está conseguindo acompanhar. O que acontece se ela não conseguir pagar? A gente faz o que pode com o tratamento básico do SUS, mas não é suficiente. Sofia precisa de medicamentos específicos que só conseguimos com pagamento particular. Roberto sentiu o estômago se contrair. E se ela não tomar esses medicamentos? A enfermeira não respondeu, mas a expressão no rosto dela disse tudo. Roberto agradeceu e se afastou, o cérebro funcionando rapidamente. Ele precisava saber exatamente quanto custava o tratamento completo de Sofia para poder tomar uma decisão informada sobre como ajudar. Ele voltou discretamente para próximo do quarto de Sofia e continuou observando Marina. Ela estava lendo um livro de contos de fada para a filha, fazendo vozes diferentes para cada personagem. Sofia ria baixinho e por alguns momentos parecia uma criança normal, não uma paciente de câncer. Mamãe, quando eu sair daqui, a gente vai poder ter uma casa só nossa? Sofia perguntou quando Marina terminou a história. Claro que vai, meu amor. Vamos ter uma casinha pequena, mas só nossa, com um jardim onde você vai poder plantar flores. E você não vai precisar trabalhar tanto? Marina hesitou antes de responder. Mamãe vai trabalhar o que precisar para cuidar de você. Mas eu quero que você seja feliz também, mamãe. Você nunca ri mais como antes. Roberto viu lágrimas escorrerem pelo rosto de Marina. Mamãe é feliz quando está com você, princesa. Não precisa de mais nada. Às 6 da tarde, Roberto viu Marina se levantar da cadeira e beijar a testa de Sofia. Mamãe precisa ir agora, meu amor. Mas amanhã eu volto cedinho. Você vai dormir em casa hoje? Sofia perguntou com esperança. Marina hesitou. Vou sim, vou para casa. Roberto sabia que era mentira. Nos últimos 15 minutos, ele tinha observado Marina conversando com outras mães no corredor. Várias delas tinham cobertores e travesseiros improvisados. Era óbvio que elas dormiam no hospital para estar perto dos filhos. Quando Marina saiu do quarto, Roberto a seguiu discretamente. Ela foi até o elevador, mas em vez de descer para o térreo, apertou o botão do subsolo. Roberto esperou o elevador seguinte e desceu também. O subsolo do hospital era ainda mais deprimente que os outros andares. Era onde ficavam os serviços gerais, a lavanderia, o necrotério. Roberto caminhou pelos corredores até encontrar uma área de descanso improvisada, onde várias pessoas tinham se acomodado para passar a noite. Havia colchonetes no chão, cobertores velhos, algumas almofadas. Marina estava em um canto, organizando um cobertor fino sobre um colchonete que já tinha visto dias melhores. Ao lado dela, havia uma sacola plástica com algumas roupas e um pacote de biscoitos. Roberto percebeu que aquilo era tudo o que Marina tinha no mundo. Ele observou enquanto Marina tirava da bolsa um caderno pequeno e uma caneta. Ela começou a escrever, e Roberto conseguiu ver que eram contas. Ela estava calculando quanto precisava pagar no dia seguinte, quanto ainda devia, quanto poderia conseguir trabalhando extra. Foi quando Marina abriu a bolsa para guardar o caderno que Roberto viu algo que o chocou profundamente. Dentro da bolsa, além dos remédios caros que ele já tinha visto, havia uma pulseira de ouro e um anel que pareciam ser as últimas coisas de valor que Marina possuía. Ela pegou a pulseira e ficou olhando para ela por um longo tempo. Roberto viu que era uma pulseira delicada, provavelmente uma lembrança de família ou um presente especial. Marina a acariciou com carinho antes de colocá-la de volta na bolsa. Roberto entendeu o que estava acontecendo.
Marina estava se preparando para vender as últimas coisas que tinha valor sentimental para conseguir pagar o tratamento da filha. Não havia mais nada entre Sofia e a possibilidade de não conseguir continuar o tratamento. Ele se afastou silenciosamente e saiu do hospital com a cabeça girando. No carro, Roberto ficou sentado por vários minutos tentando processar tudo o que tinha visto. Marina Silva não era apenas uma empregada que passava por dificuldades. Era uma mãe desesperada que estava sacrificando literalmente tudo para tentar salvar a vida da filha. Durante 2 anos, ele tinha visto Marina trabalhar com dedicação incansável e nunca tinha questionado por que ela parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Nunca tinha perguntado por que ela sempre recusava ajuda, por que nunca aceitava favores, por que parecia ter pressa de ir embora todos os dias. Agora ele sabia. Marina corria para o hospital todos os dias depois do trabalho. Dormia no chão de um subsolo para estar perto da filha. Vendia tudo o que possuía para pagar medicamentos. Trabalhava até o limite da exaustão física para conseguir dinheiro para um tratamento que custava mais do que ela conseguiria ganhar em anos. Roberto dirigiu para casa em silêncio, mas sua mente não parava de trabalhar. Ele tinha recursos para resolver o problema de Marina em questão de minutos. O que custava uma fortuna para ela era uma quantia que ele nem sentiria falta. Mas ele sabia que não podia simplesmente chegar no dia seguinte oferecendo dinheiro. Marina tinha orgulho, e esse orgulho era provavelmente uma das poucas coisas que ainda a mantinha de pé. Em casa, Roberto não conseguiu comer nem dormir. Ficou andando pela mansão vazia, pensando em Sofia rindo enquanto a mãe lia histórias, em Marina calculando contas que nunca fechavam, nas outras famílias dormindo no subsolo do hospital, porque não tinham outra opção. Pela primeira vez na vida, Roberto Mendes se sentia verdadeiramente rico e verdadeiramente pobre ao mesmo tempo. Rico de dinheiro e recursos, mas pobre de propósito e significado. Há anos ele acumulava riqueza, sem saber exatamente por quê. Construía empreendimentos, fechava negócios, aumentava patrimônio, mas não conseguia se lembrar da última vez que tinha feito algo que realmente importava. Marina estava literalmente lutando pela vida da filha todos os dias, e ele estava preocupado com flutuações do mercado imobiliário. Na manhã seguinte, Roberto estava esperando Marina chegar, quando percebeu algo que não tinha notado antes. Ela carregava uma sacola além da bolsa usual. Quando ela entrou na cozinha, ele viu que a sacola estava cheia de produtos de limpeza que ela tinha comprado com o próprio dinheiro. Marina, por que você comprou produtos de limpeza? Temos tudo isso aqui. Os que tinham acabaram, Sr. Mendes. Achei melhor repor. Mais uma mentira. Roberto sabia que a despensa estava cheia de produtos de limpeza. Marina estava gastando o próprio dinheiro. Dinheiro que precisava desesperadamente para o tratamento de Sofia, para comprar coisas para o trabalho dele. Foi nesse momento que Roberto tomou uma decisão. Não podia mais fingir que não sabia o que estava acontecendo. Não podia continuar assistindo Marina se destruir aos poucos, enquanto ele tinha o poder de mudar tudo. Ele ia confrontar Marina sobre o que descobriu. Ia ajudar, quisesse ela ou não, porque algumas situações vão além de orgulho pessoal. Sofia precisava viver, e Roberto ia garantir que isso acontecesse. A pergunta era como fazer isso sem destruir a dignidade de Marina no processo, porque Roberto estava começando a perceber que, para Marina, sua dignidade era a única coisa que ainda lhe restava além da filha. E ele não ia tirar isso dela também. Roberto esperou até depois do almoço para confrontar Marina. Ele precisava escolher o momento certo, quando ela não estivesse no meio de alguma tarefa que pudesse usar como desculpa para fugir da conversa. Marina estava organizando a biblioteca quando ele entrou na sala e fechou a porta atrás de si. Marina, preciso falar com você. Senta aqui, por favor. Ela parou imediatamente o que estava fazendo, aquela tensão familiar tomando conta do corpo dela. Fiz alguma coisa errada, Sr. Mendes? Não, Marina. Você não fez nada errado. Na verdade, é o contrário. Roberto se sentou na poltrona em frente ao sofá e fez um gesto para ela se sentar também. Eu que fiz algo errado. Marina se sentou na beirada do sofá, claramente desconfortável. Roberto podia ver que ela estava se preparando mentalmente para receber uma bronca ou talvez até uma demissão. Ontem, depois que você desmaiou, eu fiquei muito preocupado. Quando você saiu, eu resolvi te seguir. O rosto de Marina ficou branco como papel.
O senhor me seguiu? Eu sei sobre Sofia. As palavras ficaram penduradas no ar como uma bomba prestes a explodir. Roberto viu o exato momento em que Marina percebeu que seu mundo cuidadosamente construído de segredos tinha desmoronado. Ela começou a tremer, as mãos apertando a beirada do sofá até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu posso explicar, ela sussurrou. Marina, você não precisa explicar nada. Eu que preciso pedir desculpas. Durante 2 anos você trabalhou aqui carregando o maior peso que uma mãe pode carregar. E eu nunca perguntei. Nunca me importei em saber se você estava bem. Marina começou a chorar. Não era o choro contido que Roberto tinha visto antes. Era um choro de alívio e desespero ao mesmo tempo, como se ela tivesse segurado as lágrimas por tanto tempo que não conseguia mais controlar. Senhor Mendes, por favor, não me demita. Eu sei que deveria ter contado sobre Sofia, mas eu tinha medo de que o senhor achasse que eu não ia conseguir trabalhar direito, ou que ia faltar muito, ou... Marina, para, respira. Roberto se levantou e foi até a cozinha buscar um copo d'água para ela. Quando voltou, Marina estava com o rosto nas mãos, chorando como se o mundo estivesse acabando. Bebe isso e me escuta com atenção, Roberto disse, sentando ao lado dela no sofá. Você não vai ser demitida, nunca. Não importa o que aconteça com Sofia. Não importa quantos dias você precise faltar. Não importa nada. Seu emprego está garantido. Marina levantou os olhos vermelhos e inchados. Mas eu menti para o senhor. Por 2 anos eu menti todos os dias. Você não mentiu, Marina. Você protegeu sua família. Há uma diferença enorme. Roberto respirou fundo antes de continuar. Agora me conta tudo. Quando Sofia ficou doente, como você descobriu? Há quanto tempo está fazendo esse tratamento? Marina secou o rosto com as costas da mão e começou a falar. A história saiu aos pedaços, entre soluços e pausas, para controlar a emoção. Sofia tinha começado a ficar doente há 2 anos e meio. Primeiro foram só episódios de cansaço e febre que Marina achou que eram gripes normais. Mas quando Sofia começou a ter hematomas sem explicação e perdeu muito peso em pouco tempo, Marina a levou ao médico. O diagnóstico foi um choque, leucemia linfoblástica aguda em estágio já avançado. Sofia precisaria de quimioterapia imediata e agressiva, medicamentos caros, internações constantes. O médico foi direto. Com tratamento adequado, as chances de cura eram boas. Sem tratamento, Sofia tinha no máximo alguns meses. Eu estava trabalhando numa loja naquela época. Marina continuou, a voz rouca de tanto chorar. Ganhava pouco, não tinha plano de saúde, não tinha economias. Quando vi quanto custava o tratamento, percebi que ia precisar de muito mais dinheiro. E foi quando você veio trabalhar aqui. Sim, eu sabia que empregada doméstica em casa de rico ganhava melhor. Pensei que se eu trabalhasse muito, se não faltasse nunca, se fizesse tudo perfeito, talvez conseguisse o dinheiro que Sofia precisava. Roberto sentiu uma dor física no peito. Marina, por que você nunca me contou? Eu poderia ter ajudado desde o começo. Porque eu tinha medo, ela respondeu simplesmente. Medo de que o senhor tivesse pena de mim. Medo de que achasse que eu estava tentando conseguir dinheiro fácil. Medo de que me tratasse diferente. Eu queria ganhar o dinheiro trabalhando, não pedindo esmola. Isso não seria esmola, Marina. Seria ajuda. Há uma diferença. Para mim não há. Roberto entendeu. Para Marina, aceitar ajuda era admitir que tinha falhado como mãe, que não conseguia cuidar da própria filha. Era uma questão de dignidade que ia muito além de orgulho simples. E agora? Como está a situação financeira? Marina hesitou antes de responder. Difícil. Muito difícil. Eu consegui pagar os primeiros meses de tratamento vendendo tudo que tinha. Móveis, roupas, tudo. Mas o dinheiro acabou e o tratamento ainda tem mais 1 ano pela frente. Quanto você precisa por mês? R$8.000, entre medicamentos, exames e consultas com especialistas. Roberto fez o cálculo rapidamente. R$8.000 por mês durante 1 ano. R$96.000. Para ele, era o que gastava em um fim de semana em um resort. Para Marina, era impossível. Marina, eu vou pagar o tratamento da Sofia. Não. A resposta foi imediata e firme. Eu não aceito. Por que não? Porque não é sua obrigação. Sofia é minha filha.
Minha responsabilidade. Eu é que tenho que dar um jeito. E se você não conseguir dar um jeito, o que acontece com Sofia? Marina não respondeu, mas as lágrimas que voltaram a escorrer pelo rosto dela disseram tudo. Marina, me escuta. Eu tenho dinheiro suficiente para pagar esse tratamento sem nem sentir falta. Para mim, é como comprar um carro. Para você, é a vida da sua filha. Não faz o menor sentido deixar Sofia morrer por causa de orgulho. Não é orgulho! Marina gritou, se levantando do sofá. Não é orgulho, é dignidade. É saber que eu sou capaz de cuidar da minha própria filha sem depender da caridade dos outros. Roberto também se levantou. Então me diz uma coisa, Marina. Se a situação fosse inversa, se eu tivesse um filho doente e não tivesse dinheiro para o tratamento, e você pudesse ajudar, você ia deixar meu filho morrer para preservar minha dignidade? Marina abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Roberto viu que tinha acertado em cheio. Sua filha não pode pagar o preço da sua dignidade, Marina. Ela não escolheu estar doente, não escolheu nascer pobre, não escolheu ter uma mãe que prefere ver ela morrer a aceitar ajuda. Não fala assim. Marina estava chorando novamente. Não fala que eu prefiro ver minha filha morrer. Eu faria qualquer coisa por ela. Então aceita minha ajuda. Eu não posso viver sabendo que devo a vida da minha filha para outra pessoa. Roberto parou por um momento, observando Marina. Ela estava desesperada, dividida entre o amor pela filha e a necessidade de manter sua dignidade intacta. Ele precisava encontrar uma forma de ajudar que ela pudesse aceitar. Marina, posso te contar uma coisa sobre mim? Ela assentiu, ainda soluçando. Roberto se sentou novamente, e dessa vez Marina se sentou também. Eu já fui pai, Marina. Ela o olhou surpresa. Em 2 anos de trabalho, Roberto nunca tinha mencionado família. Tive um filho, Henrique. Ele morreu quando tinha 6 anos. Marina cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados. Foi leucemia também. O mesmo tipo que Sofia tem. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de dor compartilhada. A diferença é que quando Henrique ficou doente, eu tinha dinheiro para todos os tratamentos possíveis. Levei ele nos melhores médicos do país, no exterior. Fiz tudo o que se podia fazer. Mesmo assim, ele não conseguiu vencer a doença. Roberto parou, lutando contra as próprias lágrimas. Sabe qual é a ironia? Henrique morreu tendo acesso aos melhores tratamentos do mundo e Sofia pode morrer por falta de acesso ao tratamento básico. Marina estava chorando silenciosamente. Quando Henrique morreu, eu pensei que minha vida tinha acabado. Parei de me importar com qualquer coisa. Continuei trabalhando por inércia, acumulando dinheiro sem saber por quê. Até ontem, eu achava que nada mais importava. Roberto olhou diretamente nos olhos de Marina. Ontem, quando vi Sofia no hospital, quando vi você lutando sozinha, percebi que talvez minha vida ainda pudesse ter um propósito. Talvez eu pudesse ajudar uma criança a vencer a doença que meu filho não conseguiu vencer. Marina estava chorando tanto que mal conseguia falar. Senhor Roberto, Marina, não é caridade, não é pena. É a chance de fazer alguma coisa que realmente importa pela primeira vez em anos. Você me deixaria ajudar? Marina ficou em silêncio por muito tempo, olhando para as próprias mãos. Roberto podia ver a guerra interna que estava acontecendo dentro dela. Se eu aceitar, ela disse finalmente, como é que eu vou conseguir te pagar? Você não vai me pagar. Isso não é um empréstimo. Então como é que eu vou conseguir viver sabendo que devo tudo para você? Roberto pensou por um momento antes de responder. Marina, você trabalha aqui há 2 anos dando o melhor de si todos os dias. Você é honesta, dedicada, confiável. Nunca pegou nem um centavo que não fosse seu. Nunca quebrou nada por descuido. Nunca faltou sem motivo. Você acha que isso não vale nada? Mas isso é meu trabalho. É. E você faz seu trabalho melhor que qualquer pessoa que já trabalhou para mim. Você acha que eu não percebi que você compra produtos de limpeza com seu próprio dinheiro quando acha que precisa? Acha que não notei que você fica até mais tarde sempre que tem alguma coisa especial para fazer? Acha que não vi que você nunca, nem uma vez pediu um favor ou uma folga? Marina o olhava com surpresa. Marina, durante 2 anos você foi muito mais que uma empregada. Você cuidou da minha casa como se fosse sua. Me fez companhia sem eu perceber que estava sozinho.
Trouxe vida para um lugar que estava morto. Isso vale muito mais que dinheiro. Mas ainda assim nada. Se você não aceitar minha ajuda, eu vou ficar ofendido. Porque significa que você não me considera amigo o suficiente para deixar eu ajudar quando você mais precisa. Marina riu no meio das lágrimas. Isso é chantagem emocional. É sim. E está funcionando? Ela ficou quieta por mais alguns minutos, claramente lutando contra si mesma. Finalmente, ela levantou os olhos e olhou para Roberto. Se eu aceitar, tem que ser com algumas condições. Pode falar. Primeiro, eu quero continuar trabalhando aqui normalmente. Não quero ser tratada diferente. Combinado. Segundo, quando Sofia ficar boa, eu quero encontrar uma forma de retribuir. Não sei como ainda, mas quero retribuir. Marina, não discute. É minha condição. Roberto sorriu. Está bem. Concordo. E terceiro, ninguém mais pode saber. Nem Sofia pode saber que você está pagando o tratamento. Ela tem que acreditar que a mamãe dela conseguiu resolver sozinha. Por quê? Porque não quero que minha filha cresça achando que precisamos da caridade dos outros para sobreviver. Quero que ela acredite que a mãe dela foi forte o suficiente para cuidar dela. Roberto entendeu. Marina estava protegendo não apenas sua própria dignidade, mas a autoestima da filha também. Combinado. Mas então como vamos explicar para Sofia quando o tratamento continuar normalmente? Marina pensou por um momento. Vou dizer que consegui um emprego melhor, que o senhor me deu um aumento grande. Tecnicamente, não é mentira. Você vai ter um aumento de R$8.000 por mês. Marina sorriu pela primeira vez desde que a conversa começou. Obrigada, Roberto. Obrigada por tudo. Não me agradece ainda. Agradece quando Sofia estiver curada e brincando no jardim. Marina se levantou e, para surpresa de Roberto, o abraçou. Era um abraço de gratidão, de alívio, de esperança renovada. Posso te pedir mais uma coisa? Ela perguntou quando se afastaram. Claro. Você gostaria de conhecer Sofia? Pessoalmente? Roberto sentiu o coração acelerar. Você deixaria? Acho que ela ia gostar de conhecer meu chefe, especialmente se ele for tão legal quanto ela imagina. Roberto sorriu. Seria uma honra conhecer Sofia. E pela primeira vez em anos, Roberto Mendes se sentiu verdadeiramente rico. Rico de propósito, rico de esperança, rico de uma nova família que tinha encontrado quando menos esperava. Na manhã seguinte, Roberto acordou com uma sensação que não sentia há anos. Expectativa genuína. Pela primeira vez desde a morte de Henrique, ele tinha algo que realmente importava para fazer. Havia combinado com Marina de acompanhá-la ao hospital à tarde para conhecer Sofia e conversar com os médicos sobre o tratamento. Marina chegou no horário de sempre, mas havia algo diferente nela. Não era apenas o alívio de não precisar mais carregar o peso sozinha. Era como se ela tivesse recuperado uma parte de si mesma que estava perdida há muito tempo. Ela sorriu quando o cumprimentou, um sorriso verdadeiro que iluminou o rosto dela. Bom dia, Roberto, ela disse, e foi a primeira vez que o chamou pelo nome sem o senhor na frente. Bom dia, Marina. Como está se sentindo hoje? Nervosa, ela admitiu. Sofia vai ficar muito curiosa sobre você. Ela nunca conheceu ninguém do meu trabalho. Roberto também estava nervoso, mas por razões diferentes. Não sabia se conseguiria olhar para uma criança com leucemia sem pensar em Henrique. Não sabia se seria capaz de controlar as emoções, de ser útil em vez de apenas mais uma pessoa triste no hospital. Durante a manhã, Roberto teve dificuldade para se concentrar no trabalho. Ficava pensando no que ia dizer para Sofia, como ia se apresentar, se ela ia gostar dele. Marina parecia perceber sua ansiedade, porque durante o almoço ela se sentou na mesa com ele pela primeira vez. Posso te dar um conselho sobre Sofia? Ela perguntou. Por favor. Ela é muito esperta para a idade. Percebe quando os adultos estão fingindo que está tudo bem. É melhor ser honesto com ela, mas sem ser dramático. Roberto assentiu. O que ela sabe sobre a situação? Sabe que está doente? Sabe que precisa de remédios caros? Sabe que eu trabalho muito para conseguir pagar? Mas não sabe que estava quase sem conseguir continuar o tratamento. E o que você vai dizer sobre mim? Marina sorriu. Que você é meu chefe, mas também meu amigo.
Que você quis conhecer ela porque ouviu falar que ela é especial. Isso não é mentira. Às 3 da tarde, Roberto e Marina chegaram ao hospital juntos. Roberto tinha insistido em ir de carro e dessa vez Marina não recusou. Durante o trajeto, ela contou mais sobre Sofia. Como ela gostava de desenhar, como era corajosa durante os procedimentos médicos, como sempre se preocupava mais com Marina do que com ela mesma. Quando chegaram ao 4º andar, Roberto sentiu o cheiro familiar de desinfetante e aquela atmosfera pesada que todos os hospitais têm. Mas dessa vez foi diferente. Ele não estava ali como visitante de alguém que estava morrendo. Estava ali como alguém que ia ajudar uma criança a viver. Sofia, trouxe uma surpresa para você, Marina disse quando entraram no quarto. Roberto viu Sofia pela 2ª vez, mas agora ela estava acordada e alerta. Era impossível não notar como ela parecia frágil na cama hospitalar, mas seus olhos brilhavam com inteligência e curiosidade. Quando ela viu Roberto, sorriu imediatamente. Você é o Roberto do trabalho da mamãe, ela disse, a voz fraca mas animada. Mamãe fala de você às vezes. E você é a Sofia que a mamãe fala sobre o tempo todo, Roberto respondeu, aproximando-se da cama. Ela disse que você é a menina mais corajosa que conhece. Sofia riu. Mamãe exagera. Eu não sou tão corajosa assim. Às vezes eu choro quando fazem exames. Chorar não significa que você não é corajosa, Sofia. Significa que você é humana. Pessoas corajosas também choram. Sofia o estudou com atenção. Você já chorou, Roberto? A pergunta pegou Roberto de surpresa pela simplicidade e honestidade. Já. Várias vezes. Por quê? Roberto olhou para Marina, que assentiu encorajadoramente. Porque eu perdi alguém muito especial para mim. Alguém que eu amava muito. Quem? Meu filho. Ele se chamava Henrique. Sofia ficou quieta por um momento, processando a informação. Ele morreu? Morreu. De quê? Da mesma doença que você tem. Sofia assentiu com a seriedade de uma criança que convive diariamente com a realidade da morte. Deve ter sido muito triste. Foi a coisa mais triste que já aconteceu comigo. E por isso você quis me conhecer? Porque eu lembro ele. Roberto sentiu a garganta apertar. Não, Sofia. Eu quis te conhecer porque sua mamãe fala de você com tanto amor que fiquei curioso para conhecer essa menina especial. Sofia sorriu. Mamãe me ama muito mesmo. Ela trabalha muito para cuidar de mim. E você ama muito ela também, não é? Amo. Às vezes eu fico triste porque ela parece cansada, mas ela sempre diz que está bem. Marina, que estava ouvindo a conversa em silêncio, se aproximou da cama. E agora a mamãe vai ficar menos cansada, meu amor. Roberto me deu um aumento no trabalho. Sério? Sofia olhou para Roberto com admiração. Você é muito legal. Mamãe merece ganhar mais dinheiro porque ela trabalha muito bem. Concordo completamente, Roberto disse. Sua mamãe é a melhor funcionária que já tive. Sofia bateu palmas animada. Agora a mamãe vai poder comprar comida gostosa de novo. E talvez a gente consiga alugar uma casa só nossa quando eu sair daqui. Roberto sentiu o coração apertar. Sofia estava feliz com a perspectiva de coisas tão simples. Comida adequada e uma casa própria. Coisas que ele dava como garantidas, mas que para ela e Marina eram sonhos distantes. Sofia, Roberto disse. Posso te perguntar uma coisa? Claro. O que você mais quer fazer quando ficar boa? Sofia pensou por um momento. Quero plantar flores. Mamãe prometeu que quando eu sair daqui, a gente vai ter um jardim pequeno onde eu posso plantar margaridas. Elas são minhas flores favoritas. Por que margaridas? Porque elas são simples, mas bonitas, como mamãe. Roberto olhou para Marina e viu lágrimas nos olhos dela. Era impossível não se emocionar com a pureza e o amor que aquela criança demonstrava. Uma enfermeira entrou no quarto para verificar os equipamentos de Sofia. Roberto aproveitou o momento para puxar Marina para o corredor. Marina, preciso falar com os médicos sobre o tratamento. Quero entender exatamente o que Sofia precisa. Você tem certeza? Tenho. Quero garantir que ela vai ter acesso aos melhores tratamentos disponíveis. Eles foram até o consultório do Dr. Ferreira, o oncologista responsável pelo caso de Sofia. O médico, um homem de uns 50 anos com expressão séria, mas gentil, recebeu Roberto com curiosidade. Senhor Mendes,
Marina me contou que o senhor quer ajudar com o tratamento da Sofia. Isso é muito generoso da sua parte. Doutor, quero que me explique exatamente o que Sofia precisa, sem economizar em nada. Qual é o melhor tratamento possível para o caso dela? Dr. Ferreira abriu a pasta de Sofia e começou a explicar. O protocolo atual estava funcionando, mas havia tratamentos mais avançados disponíveis, medicamentos mais modernos com menos efeitos colaterais, exames mais precisos, acompanhamento mais frequente. Com o tratamento Premium, o médico explicou, as chances de cura sobem de 80% para 95%, e Sofia teria muito mais qualidade de vida durante o processo. Quanto custa esse tratamento Premium? Aproximadamente R$ 15.000 por mês, durante 18 meses. Roberto fez o cálculo rapidamente. R$ 270.000. Para ele, ainda era uma quantia absolutamente gerenciável. Doutor, a partir de agora, Sofia vai receber o tratamento Premium. Quero que o senhor faça tudo o que for possível e necessário. Dr. Ferreira sorriu. Senhor Mendes, isso vai fazer uma diferença enorme na recuperação dela. E quanto ao conforto? Ela pode ter um quarto particular, acompanhamento personalizado? Sim, podemos providenciar isso também. Roberto olhou para Marina, que estava claramente emocionada. Marina, você concorda? Ela assentiu sem conseguir falar. Quando voltaram para o quarto de Sofia, ela estava desenhando em um caderno que uma das enfermeiras tinha dado para ela. Era um desenho simples de uma casa pequena com um jardim cheio de flores. Sofia, posso ver seu desenho? Roberto perguntou. Pode. É a casa que eu e mamãe vamos ter quando eu ficar boa. Roberto observou o desenho com atenção. Havia 3 figuras na frente da casa, 2 maiores e uma menor. Quem são essas pessoas? Eu, mamãe e... Sofia hesitou, olhando para Roberto com timidez. E quem? Posso desenhar você também? Como amigo da família? Roberto sentiu uma emoção que não conseguia descrever. Claro que pode, Sofia. Sofia pegou o lápis e começou a desenhar uma terceira figura adulta no jardim. Pronto. Agora somos uma família completa. Marina começou a chorar silenciosamente. Roberto também sentiu lágrimas nos olhos. Sofia, ele disse, posso te contar um segredo? Pode. Fazia muito tempo que eu me sentia sozinho. Não tinha família, não tinha ninguém especial na minha vida. Conhecer você e sua mamãe fez eu me sentir menos sozinho. Você quer ser da nossa família? Sofia perguntou com a simplicidade que só as crianças têm. Roberto olhou para Marina, que sorriu através das lágrimas, e assentiu. Eu adoraria fazer parte da família de vocês, Sofia. Então está decidido, Sofia declarou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Agora você é nosso amigo especial. E quando eu sair daqui, você vai nos visitar na nossa casa nova. Roberto prometeu que sim, sabendo que estava fazendo muito mais que uma promessa casual. Estava se comprometendo com uma nova vida, uma nova família, um novo propósito. Quando saíram do hospital naquela tarde, Roberto se sentia transformado. Sofia tinha aceito ele na vida dela com a mesma facilidade com que respirava. Não havia julgamentos, expectativas complicadas ou protocolos sociais. Apenas a aceitação pura de uma criança que via bondade e oferecia amor em troca. Roberto, Marina disse no carro. Obrigada por fazer Sofia tão feliz hoje. Marina, eu que tenho que agradecer. Fazia anos que eu não me sentia útil de verdade. Sofia gostou muito de você. Acho que ela estava sentindo falta de uma figura paterna. Roberto sentiu o coração apertar. E eu estava sentindo falta de ser pai novamente. Eles dirigiram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido nos próprios pensamentos. Marina, Roberto disse finalmente. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. O pai de Sofia. Onde ele está? Marina suspirou. Foi embora quando descobriu que ela estava doente. Disse que não tinha assinado o contrato para cuidar de criança deficiente. Roberto sentiu uma raiva instantânea. Que tipo de homem abandona o próprio filho doente? O tipo que nunca deveria ter sido pai. Marina respondeu simplesmente. Mas no final foi melhor assim. Sofia não precisa de um pai que não a ama incondicionalmente. Ela merece alguém que fique ao lado dela não importa o que aconteça. Merece. E agora ela tem. Tem a mim e tem você. Roberto sorriu. Somos uma família estranha, não é?
A melhor família que eu poderia imaginar, Marina respondeu. Naquela noite, Roberto jantou sozinho em casa, mas não se sentiu sozinho. Pela primeira vez em anos, ele tinha algo verdadeiramente importante esperando por ele no dia seguinte. Tinha uma criança lutando contra o câncer que confiava nele. Uma mulher corajosa que precisava do apoio dele. E um propósito que dava sentido a toda a riqueza que tinha acumulado. Ele pensou em Henrique e sentiu pela primeira vez desde a morte do filho que estava honrando sua memória de forma significativa. Não conseguiu salvar Henrique, mas podia ajudar a salvar Sofia, e talvez no processo conseguisse salvar a si mesmo também. 6 meses depois, Roberto estava no corredor do hospital, segurando um buquê de margaridas brancas, quando o Dr. Ferreira saiu do consultório com o maior sorriso que ele já tinha visto no rosto do médico. Roberto, Marina, Dr. Ferreira disse, a voz embargada de emoção. Tenho uma notícia maravilhosa. Os últimos exames de Sofia mostram remissão completa. Não há mais nenhum sinal da leucemia. Marina desabou na cadeira mais próxima, soluçando de alívio. Roberto sentiu as pernas tremerem e teve que se apoiar na parede. Depois de 6 meses acompanhando cada exame, cada sessão de quimioterapia, cada momento de ansiedade, finalmente tinham chegado ao dia que todos esperavam, mas ninguém se atrevia a garantir. Ela está curada? Marina perguntou entre lágrimas. O termo que usamos é remissão completa. Sofia vai precisar de acompanhamento regular pelos próximos 5 anos. Mas sim, ela está livre do câncer. Pode ir para casa e viver uma vida normal de criança. Roberto abraçou Marina, os dois chorando de felicidade. Durante 6 meses, eles tinham se tornado uma família no sentido mais verdadeiro da palavra. Roberto visitava Sofia no hospital 3 vezes por semana. Levava livros, jogos, desenhos para colorir. Marina continuava trabalhando na casa dele, mas agora a relação era completamente diferente. Ela era mais que uma empregada. Era uma amiga, uma confidente, quase uma irmã. Podemos dar a notícia para Sofia? Roberto perguntou. Claro. Ela está ansiosa pelos resultados. Quando entraram no quarto, Sofia estava sentada na cama brincando com um quebra-cabeça que Roberto tinha trazado na semana anterior. Nos últimos meses, ela tinha recuperado peso. O cabelo estava crescendo de volta e havia uma cor saudável no rosto dela. Mas o que mais chamava a atenção era o brilho nos olhos. Não mais a coragem desesperada de quem luta pela vida, mas a alegria natural de uma criança de 9 anos. Sofia, Dr. Ferreira disse, sentando na beirada da cama. Lembra que conversamos sobre os exames de hoje? Lembro. E aí, doutor? Posso ir para casa? Pode sim, princesa. Você venceu. Não tem mais doença nenhuma no seu corpo. Sofia olhou para a mãe, depois para Roberto, depois de volta para o médico. Sério? Eu posso ir embora? Para sempre? Para sempre. Sofia começou a chorar, mas eram lágrimas de alegria pura. Roberto se aproximou da cama e entregou o buquê de margaridas para ela. Estas são para o jardim da nossa casa nova, ele disse. Nossa casa nova? Sofia olhou confusa. Marina e Roberto trocaram um olhar. Durante os últimos meses, eles tinham conversado muito sobre o futuro. Roberto tinha feito uma proposta que Marina ainda estava considerando. Sofia, Marina disse, sentando na cama ao lado da filha. Roberto tem uma surpresa para nós. Roberto respirou fundo. Havia ensaiado aquele momento durante semanas, mas ainda estava nervoso. Sofia, lembra do desenho que você fez da nossa família? Lembro. Está na parede do meu quarto aqui no hospital. Bem, eu estava pensando, que tal se a gente transformasse aquele desenho em realidade? Sofia franziu a testa, não entendendo completamente. Sofia, Roberto continuou. Eu comprei uma casa pequena com um jardim grande, perfeita para plantar margaridas. E gostaria de convidar você e sua mamãe para morarem lá comigo. Sofia olhou para Marina, depois para Roberto, tentando processar a informação. Como uma família de verdade. Como uma família de verdade. E eu vou poder plantar quantas flores eu quiser? Roberto riu. Quantas quiser. Vamos fazer o jardim mais bonito da cidade. Sofia se virou para Marina. Mamãe, a gente pode? Marina hesitou. Durante semanas,
Ela e Roberto tinham discutido essa possibilidade. Ele tinha sido claro que não era apenas generosidade. Durante os 6 meses convivendo com elas, ele tinha se apaixonado, não apenas por Sofia, mas por Marina também. Tinha encontrado nelas a família que nunca pensou que teria novamente. Marina, Roberto disse baixinho. Posso falar uma coisa? Ela assentiu. Roberto se ajoelhou ao lado da cama, pegou a mão de Marina e a mão de Sofia. Durante esses meses, vocês duas se tornaram as pessoas mais importantes da minha vida. Sofia, você me ensinou que é possível ser feliz mesmo nas situações mais difíceis. E Marina, você me mostrou o que é coragem de verdade. Sofia prestava atenção com os olhos arregalados. Eu sei que pode parecer estranho, mas eu amo vocês duas. Amo como família, amo como se vocês sempre tivessem feito parte da minha vida. E gostaria de saber se vocês me dariam a honra de me deixarem cuidar de vocês pelo resto da vida. Sofia olhou para Marina. Mamãe, isso significa que Roberto vai ser meu papai? Marina estava chorando novamente. Só se você quiser, meu amor. Eu quero! Sofia gritou animada. Eu sempre quis ter um papai que ficasse comigo quando eu estivesse doente, que me trouxesse flores, que fosse amigo da mamãe. Roberto sentiu o coração transbordar de alegria. Então está decidido. Somos uma família oficial. Dr. Ferreira, que tinha assistido a cena toda, estava sorrindo de orelha a orelha. Bem, esta é definitivamente a alta hospitalar mais emocionante que já presenciei. 2 semanas depois, Roberto estava na varanda da casa nova, observando Sofia correr pelo jardim, enquanto Marina preparava o almoço na cozinha. A casa não era uma mansão. Roberto tinha escolhido propositalmente algo menor, mais aconchegante, mais adequado para uma família real. Sofia tinha se adaptado à vida fora do hospital com uma facilidade que surpreendia a todos. Estava matriculada em uma escola próxima, havia feito amigos rapidamente e passava as tardes plantando flores no jardim com a dedicação de uma verdadeira jardineira. Roberto! Sofia gritou do jardim. Vem ver! As margaridas estão nascendo! Roberto desceu para o jardim, onde Sofia estava ajoelhada ao lado de um canteiro mostrando pequenos brotos verdes que começavam a surgir da terra. Olha só! Elas estão crescendo! Sofia estava radiante. São as flores mais bonitas que já vi, Roberto disse, e era verdade. Não pelas flores em si, mas pelo que representavam. Vida nova, recomeço, esperança. Roberto, Sofia disse, ficando séria de repente. Posso te perguntar uma coisa? Claro, princesa. Você sente saudade do Henrique? A pergunta pegou Roberto de surpresa. Sofia raramente mencionava Henrique, embora soubesse da história. Sinto muita saudade, Sofia. Mas você não fica triste mais. Às vezes fico. Mas não é uma tristeza que machuca mais. É uma saudade boa de quem amou muito. Sofia assentiu como se entendesse perfeitamente. Acho que Henrique ficaria feliz de saber que você tem uma nova família. Roberto sentiu os olhos marejarem. Por que você acha isso? Porque quando a gente ama alguém de verdade, a gente quer que essa pessoa seja feliz. E você está feliz agora, não está? Estou, Sofia. Muito feliz. Então Henrique também está feliz. Roberto abraçou Sofia, impressionado com a sabedoria simples de uma criança de 9 anos que tinha enfrentado a morte e escolhido a vida. Marina apareceu na porta da cozinha. Almoço está pronto! Durante o almoço, Roberto fez um anúncio que vinha planejando há semanas. Meninas, tenho uma notícia importante para dar. Marina e Sofia pararam de comer e prestaram atenção. Vocês sabem que eu sempre tive muito dinheiro, mais do que preciso para viver bem. Sofia assentiu. Você é rico. Sou. E durante muito tempo não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Mas agora sei. Roberto respirou fundo. Vou criar um instituto. Um lugar que vai ajudar famílias que passam pela mesma situação que vocês passaram. Crianças doentes cujos pais não têm dinheiro para tratamento. Marina parou com o garfo no meio do caminho até a boca. Roberto, vou chamar de Instituto Henrique e Sofia, em homenagem ao meu filho que não consegui salvar e à filha que consegui ajudar a salvar. Sofia bateu palmas animada. Vamos ajudar outras crianças doentes? Vamos.
E Marina, eu gostaria que você administrasse o instituto. Ninguém entende melhor que você o que essas famílias passam. Marina começou a chorar. Eu não sei se tenho qualificação para isso. Marina, você tem a única qualificação que importa. Você viveu isso. Você sabe o que é ter medo de perder um filho por falta de dinheiro. Você sabe o que essas mães sentem. Mamãe seria perfeita. Sofia concordou. Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Marina olhou para Roberto com uma mistura de gratidão e determinação. Se você acha que eu consigo, eu quero tentar. Eu sei que você consegue. Nós conseguimos. 3 meses depois, o Instituto Henrique e Sofia foi inaugurado em uma cerimônia simples, mas emocionante. Roberto tinha comprado um prédio próximo ao hospital e equipado com tudo necessário para fornecer suporte completo a famílias de crianças com câncer. Marina estava linda em um vestido azul, coordenando a equipe de voluntários e explicando os serviços para as primeiras famílias atendidas. Roberto observava orgulhoso enquanto ela conversava com uma mãe que acabara de descobrir que o filho tinha leucemia. Eu sei exatamente como a senhora está se sentindo, Marina dizia, segurando a mão da mulher desesperada. Também passei por isso, mas não está sozinha. Vamos cuidar de tudo. Tratamento, médicos, remédios, apoio psicológico. Seu filho vai ficar bem. Sofia, que agora estava completamente saudável e havia retomado uma vida normal de criança, circulava pelo instituto distribuindo desenhos que tinha feito para as outras crianças internadas. À tarde, quando as atividades do dia terminaram, Roberto encontrou Marina sentada na sala que servia como seu escritório, olhando pela janela. Como foi o primeiro dia? Ele perguntou. Intenso, emocionante, assustador. Marina sorriu. Perfeito. Está feliz? Estou realizada, Roberto. Pela primeira vez na vida, sinto que estou fazendo exatamente o que deveria estar fazendo. Roberto se aproximou e pegou a mão dela. Marina, posso te fazer uma pergunta importante? Claro. Roberto se ajoelhou ao lado da cadeira dela, tirando uma pequena caixa do bolso. Marina Silva, você quer se casar comigo? Marina olhou para a caixa, depois para Roberto, os olhos arregalados de surpresa. Roberto, eu sei que pode parecer rápido, mas sinto como se nós já fôssemos casados há muito tempo. Você e Sofia são minha família, quero que seja oficial. Marina abriu a caixa e viu um anel simples, mas elegante, com uma pedra pequena, mas brilhante. Não é muito grande, Roberto disse nervoso. Pensei que você preferiria algo discreto. Marina começou a chorar. Roberto, é perfeito, é lindo. Isso é um sim? É um sim. Roberto colocou o anel no dedo dela e a beijou pela primeira vez. Era um beijo suave, cheio de amor e promessas de futuro. Sofia! Marina gritou. Vem aqui! Temos uma notícia! Sofia apareceu correndo. O que foi? Roberto pediu mamãe em casamento. Sofia pulou de alegria. Eba! Agora vamos ser uma família para sempre. Posso ser dama de honra? Claro que pode, Roberto disse, levantando Sofia no colo. Aliás, tenho uma ideia sobre onde fazer o casamento. Onde? Marina perguntou. No hospital. Na capela do hospital onde nos conhecemos de verdade. Marina sorriu através das lágrimas. Seria perfeito. 1 mês depois, Roberto e Marina se casaram em uma cerimônia simples na capela do hospital municipal. Sofia foi dama de honra, usando um vestido rosa e carregando um buquê de margaridas do próprio jardim. Dr. Ferreira estava na primeira fileira, junto com várias enfermeiras que tinham cuidado de Sofia durante o tratamento. As famílias atendidas pelo Instituto também foram convidadas, transformando a cerimônia em uma celebração de vida, esperança e segundas chances. Durante os votos, Roberto falou sobre encontrar amor onde menos esperava, sobre como às vezes as maiores tragédias podem levar às maiores bênçãos. Marina falou sobre coragem, sobre acreditar em milagres, sobre como o amor pode vencer qualquer obstáculo. E Sofia, quando chegou sua vez de falar, disse simplesmente: agora somos uma família de verdade e vamos ajudar outras famílias também. Este é o final feliz mais bonito que eu poderia imaginar. Depois da cerimônia, os 3 foram para casa. Sua casa, seu jardim, sua nova vida juntos. Roberto observou Marina e Sofia brincando entre as flores que tinham plantado juntas
e soube que tinha encontrado algo muito mais valioso que todo o dinheiro do mundo. Tinha encontrado sua família. Tinha encontrado seu propósito. Tinha encontrado sua segunda chance de ser verdadeiramente feliz. E nas margaridas que balançavam suavemente no vento do final da tarde, Roberto podia quase ouvir a voz de Henrique sussurrando que estava orgulhoso, que estava em paz, e que a vida, afinal, sempre encontra um jeito de continuar bela. Fim da história.